mansidão, exemplo de honra, exemplo de sensatez, exemplo de uma vida separada para Deus, exemplo de família de Deus. É isso que o crente deve ser. E o nosso testemunho deve falar alto no meio das pessoas. Você deve viver uma vida separada para Deus, em comunhão com Deus, para ser exemplo para a sociedade onde vive. Então existe o testemunho que ninguém vê, mas existe o testemunho que todos veem. Esses dois devem ser dados. Na parte 3 nós temos aí o cuidado contra a filosofia mundana e a pornografia. Então, para a filosofia de vida mundana, não há limites para o homem desfrutar do prazer carnal. A internet, que tem sido usada como um grande meio de comunicação, facilitou também a propaganda e o estilo de vida miserável e sujo com a pornografia. Como reagir a esse desafio? Então, por incrível que pareça, nós temos encontrado não só as pessoas descrentes, mas também os crentes, vários cristãos com problema com a internet. Problemas de casais se separando já por causa da internet. Porque são maridos viciados em pornografia. Muitas vezes não dão assistência sexual para a esposa e passam a noite vendo pornografia na internet. Outros estão viciados aí em jogos pela internet, passam o dia inteiro, não tem prazo para cuidar dos filhos, para conversar com a esposa, estão indo jogos pela internet. Outros, com as TVs aí, 100 canais de TV, gravando filmes e mais filmes e mais filmes, não dormem direito, não tem tempo para cuidar, para educar seus filhos, nem para conversar entre si. Estão o tempo todo vendo filmes, mais filmes, mais filmes, e todos os filmes que não edificam. Não existe nenhum desses filmes que estão gravando que seja filme evangélico. Pelo contrário, são filmes antibíblicos. E as famílias estão aí se desmoronando devido à tecnologia que hoje existe. Ao invés de usar para o bem, estão usando para destruir a si próprios e as suas próprias famílias. Vamos ver aí, observar a palavra de Deus. A Bíblia diz que o jovem só pode ter pureza em seu caminho quando observar a palavra de Deus. Salmo 119, 9 a 11. Como não há idade para o pecado, este princípio aplica-se a qualquer cristão, independente de sua faixa etária. É indispensável que o adolescente, o jovem ou o adulto conheçam profundamente a palavra de Deus. Assim estaremos preparados para enfrentar os ardis de Satanás. Efésios 6, de 10 a 20. Então a Bíblia orienta, o jovem deve ter aí uma educação dentro da palavra de Deus, deve ler e estudar a palavra de Deus. Então nossos filhos devem ser orientados e levados a esse estudo da palavra de Deus. Mas os pais têm que dar exemplo. Como é que os filhos vão ler se nunca veem os seus pais lerem? Como é que os filhos vão amar a Bíblia, a palavra de Deus, se os pais não dão esse exemplo? Então os pais devem sempre serem detectados aí pelos filhos como aqueles que gostam de se levantar pela madrugada e orarem, como aqueles que são pegos aí sempre estudando a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, amando essa palavra, conversando sobre essa palavra, orientando dentro dessa palavra. Então os filhos devem crescer já lendo a palavra de Deus sempre, estudando. Nós temos um costume em minha casa, nós só comemos depois de lermos um capítulo da Bíblia. Faça isso na sua casa. Nós sempre recomendamos aí para a saúde espiritual 4 comprimidos ao dia. Você toma aí um comprimido de manhã, um na hora do almoço, um à noite e outro na hora de dormir. Sempre. Então, comprimido de manhã, um capítulo da Bíblia. Na hora do almoço, um capítulo da Bíblia. Na hora da janta, um capítulo da Bíblia. Na hora de dormir, um capítulo da Bíblia. Pronto, com um ano você terá lido a Bíblia toda e a família terá crescido, terá melhorado, seu modo de vida, seu modo de pensar, seu modo de agir, tudo vai mudar. É preciso ler a palavra de Deus sempre com a família. Templo do Espírito Santo. Não é incomum sofrermos tentações em todas as esferas da vida, principalmente na sexual, por causa da pornografia tão comum em nossos dias. Porém, devemos nos lembrar de que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e o objeto de glorificação ao Altíssimo. 1 Coríntios 6, 18 a 20. Devemos buscar a santificação para vencer desafios como a oferta de sexo imoral e sem compromisso, que desfigura a santidade e desagrada a Deus. Hebreus 12, 14 e 1 de Pedro 1, 15. Então o que mais se vê hoje são exatamente as tentações sexuais. São aí coisas que ocorrem tanto lá no mundo
como dentro da igreja. São tentações. Então existe aí um apelo sexual hoje muito forte, tanto no mundo como na igreja. E nós podemos ver pela Bíblia quantos servos de Deus caíram devido ao adultério. E ainda continua acontecendo. Quantos líderes têm adulterado? Porque não vigiam, porque dão lugar ao diabo. Quantos jovens estão vivendo aí na masturbação? Quantos namoros escandalosos que não passam aí de iniciação à prostituição? Então devemos prestar atenção no que está ocorrendo e devemos vigiar nisso. Devemos tomar muito cuidado com essa parte, porque todas as novelas, os filmes, as revistas, a internet, tudo leva para que a pessoa esteja pensando totalmente sobre isso. Existem casamentos aí desfeitos porque o sexo passou a ser mais importante do que o amor, a amizade, o companheirismo. Então o sexo deve existir no casamento, é uma coisa de Deus, deve ser estimulado entre o casal, mas sempre pensando que ele não pode significar a totalidade do casamento. E os filhos devem ser educados a tomar cuidado com essa área, porque é uma área muito atacada por Satanás hoje. Ele estimula aí a parte sexual da criança desde bem novinha. Já existem aí várias crianças de 12 anos que já têm filhos. Por quê? Porque existe uma estimulação a essa área hoje, tanto na educação infantil como já aí nas outras faixas etárias. Então essa brincadeira de falar que a criança está namorando com o outro, que quer namorar com o outro, tudo é estimulação ao sexo antes da hora. E são geralmente os pais que fazem isso, pais cristãos. Muitas vezes estão estimulando as crianças aí nas brincadeiras, de colocar a mão, de brincar com algo sexual. Cuidado com isso. Então, a parte sexual tem tempo para ela ser desenvolvida. Não pode ser estimulada antes da hora. E nem a existir esse tipo de namoro que está existindo. Nós não podemos copiar o mundo nas coisas que eles fazem. Jovens devem saber que o contato físico deve existir após o casamento e não antes do casamento. Isso deve ser ensinado na igreja. Infelizmente, falta muito isso nas igrejas. Muitas igrejas não têm departamento de família e não existe nenhum tipo de ensino dentro dessa área nas igrejas. Então depois nós temos aí, não porém coisa má diante dos meus olhos, Salmo 101:3. Coisa má é tudo aquilo que aos olhos de Deus é reprovável. A pornografia é uma atitude pecaminosa contra a santidade do corpo e contra o próprio Deus. Portanto, os pais devem ser os tutores dos seus filhos, orientando-os quanto ao que pode ser visto, ouvido e assistido. Não podemos descuidar da educação dos nossos filhos. Zele por sua descendência. Então os pais devem tomar muito cuidado com o que colocam dentro do seu lar. Então se você vai colocar uma internet na sua casa, deve ser um local onde todos estão passando, estão vendo o que as crianças estão vendo ali. Os pais devem aprender, atualize-se, pare com esse negócio de não entendo nada, não sei, não quero saber, não gosto, nada disso. Aprendam a usar o computador, a internet, para que você possa vigiar os seus filhos. É importante. A programação da TV deve ter um horário, é de tal hora a tal hora, que você veja o que estão assistindo. Dê palpite, corrija quando vê alguma coisa errada. Seja chato. É melhor você chato agora do que depois você ver os seus filhos aí no mundo, dominados por Satanás. Não queira ficar agradando o filho, sendo contrário à palavra de Deus. Você estará desagradando a Deus. Você perderá esse filho para Satanás. Lute pela sua família. Zele pela sua família. Conclusão, alguns dos mais terríveis golpes contra a família são manipulados pelas autoridades públicas, ou seja, justamente por aqueles que deveriam zelar pelo fortalecimento da constituição da família tradicional.
Romanos 13:4. Há uma onda do realismo e do liberalismo social, ambos a serviço do diabo, predominando nas políticas públicas. Todavia, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, a coluna e firmeza da verdade, Timóteo 3,15, cerrará as fileiras de guardiã dos princípios éticos fundamentais da família. Assim, não pereceremos sob os ataques contra a família, mas glorificaremos a Deus. Então nós vemos aí o Estado, né? Os políticos que fazem as leis, que mudam as leis, que mudam as normas da sociedade. Quem colocou esses políticos lá? Essa é a nossa pergunta. Quem colocou? Quem ajudou a colocar? Nós, a igreja. Nós é que escolhemos. Mas por que a igreja não se orienta como escolher um candidato? Será que o candidato que não preza pela sua família, um candidato que é aí divorciado, que vive em prostituição, será que esse candidato pode ser apoiado pela igreja? Olha aí o partido que você vai votar, olha aí as leis dele, aí as normas, as orientações, quais os planejamentos que eles têm, veja em que eles acreditam, veja em que eles não acreditam, veja o que eles pregam, o que eles ensinam, na hora de votar. Então a igreja deve marchar unida em torno da palavra de Deus e primar pelos ensinos bíblicos, pela autoridade da Bíblia sobre qualquer outra lei ou instituição social. Vamos orar agora, vamos pedir a Deus que nos ajude a criarmos as nossas famílias e que nos ajude a permanecermos firmes e sermos exemplo, e defendermos sempre a palavra de Deus. Pai querido, em nome de Jesus, agora, Senhor, alguém que ouviu a Tua voz, a Tua palavra, que se arrepende agora dos seus pecados, se arrepende de estar vivendo contrariamente à Tua palavra, ó Pai, que quer entregar a sua vida a Ti agora, recebe-o por filho, Senhor, escreve o seu nome no livro da vida. Pai querido, em nome de Jesus, ajuda os pais, ó Senhor, a educar os seus filhos, na sabedoria da Tua palavra, Senhor, nos seus ensinamentos. Ó Pai, ensina as famílias a terem como base a palavra de Deus, a Tua palavra, Senhor. Ensina seus filhos a serem obedientes aos seus pais. Ó Senhor, abençoa a família cristã, ajuda-os a ser sal da terra, Senhor, a serem luz do mundo. Ó Pai, em nome de Jesus, no meio da sociedade corrompida em que vivemos, ajuda-nos, Senhor, a ser exemplo. Ajuda-nos, Senhor, a brilhar com a Tua luz no meio da sociedade. Pai querido, ensina-nos cada dia mais a Tua palavra. Dá-nos, Pai, cada dia mais comunhão contigo. Ó Senhor, vem com poder sobre a Tua igreja e usa, Senhor, esse poder, esses milagres, maravilhas, para, Senhor, atrair as pessoas para Ti. Salva, Senhor, as pessoas. Ajuda-nos, Senhor, a escolher as nossas lideranças dentro da Tua vontade, da Tua palavra. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos, Senhor, pelos estudos que nós estamos tendo durante esse trimestre, pelos ensinos que o Senhor nos tem nos dado. Ajuda, abençoa, Pai, a nossa nação. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queremos avisar os irmãos que ainda temos a agenda bem vaga no mês 7 e no mês 8. Então, se você está querendo nos convidar para estarmos aí com você, lembre-se que nós não cobramos, você paga aí apenas a despesa de ir e volta de Imperatriz Maranhão para a sua cidade ou para a próxima sua cidade. Então estaremos aí com você ministrando a palavra de Deus, pode ser dentro do assunto família, pode ser de EBD, reunião, congresso de EBD. Podemos estar aí também fazendo um trabalho dentro do assunto milagres, né, curas, batismo com o Espírito Santo. Estivemos recentemente em Brasília, onde Jesus salvou, curou, libertou, batizou com o Espírito Santo. E estamos aí dia 3 e 4 agora, do próximo mês, no mês de maio. Quem puder estar conosco, nós estaremos lá na igreja do pastor Erinaldo Renovato de Lima, esse que escreveu as lições desse trimestre, lá no Rio Grande do Norte. Então esteja ali conosco. Então, dias 3, 4 e 5 de maio, lá em Parnamirim, no Rio Grande do Norte. Esteja ali conosco. Convidamos todos que moram ali próximo, estejam conosco para juntos aprendermos a palavra do Senhor.